Olá, estudantes do Acelere no Enem, bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Prazer, eu sou o Will Irineu e hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto polêmico, mas que após esta aula eu tenho certeza de que vocês vão dominá-lo. Eu estou falando da crase, ou melhor, do acento grave. Então eu já faço aquela pergunta: vocês sabem utilizar o acento grave corretamente? E aí, coloquem aí no chat. Eu quero dar uma olhadinha. Vamos aprender? Bom, inicialmente a gente precisa entender o conceito de crase. Ok? Muita gente confunde, Will, crase ou acento grave? Qual é a forma correta? Calma, vamos entender a diferença. A crase, meus queridos, corresponde à fusão entre duas vogais iguais. Agora, o acento é chamado de grave. Então, amados, entendam a diferença, certo? E quando eu falo de crase, não é que é um fenômeno linguístico correspondente à fusão entre duas vogais iguais, eu estou falando de uma preposição e de um a, né, classificado como um artigo definido feminino, beleza? Aí eu vou citar um exemplo clássico das aulas de português. Vou à praia. Gente, o verbo ir é transitivo indireto, ou seja, necessita de uma preposição. Aí o que a gente vai observar? Quem vai a algum lugar. Vocês concordam? Então esse a aí é classificado como preposição. Agora vamos observar a palavra praia. Praia, gente, é uma palavra masculina ou feminina? Eu quero que vocês coloquem aí no chat. E aí? Palavra masculina ou feminina? Muito bem. Palavra feminina, não é? A gente não fala o praia, e sim a praia, ok? Então nós temos eu fui à praia, certo? E para evitar aquela repetição desnecessária da letra A, aí a gente faz o quê? Coloca o acento grave para marcar essa fusão entre duas vogais iguais. Senão a gente iria falar assim: eu fui à praia. Aí ficaria estranho, concordam? Bom, alguma dúvida? Coloquem aí no chat se vocês entenderam o conceito, né, desse conteúdo, que é muito simples, é muito bacana. E aí, tudo certinho? Posso prosseguir? Então vamos lá. Bom, e aqui, não é, eu gosto de apresentar o cronograma da nossa aula, de modo que vocês possam, não é, entender tudo o que vocês vão aprender hoje, ok? E depois a gente faz um checklist, beleza? Então nós vamos trabalhar o conceito de crase, né? A gente já avaliou aqui a definição de crase, a diferença entre crase e acento grave. Vamos falar também sobre os casos proibitivos da crase, ou seja, quando não devemos utilizar o acento grave. Falaremos também sobre os casos em que devemos usar a crase, isso é muito importante. E, é claro, a respeito dos casos facultativos, em que a gente vai escolher: a gente utiliza ou não a crase? Por fim, vamos falar sobre a crase e a ambiguidade. O que é ambiguidade, Will? Dá um spoiler, com certeza. É o duplo sentido. A gente vai trabalhar com calma esse tópico em breve, ok? Tranquilo? Vamos lá? Mas antes, eu quero fazer um pedido. Vocês estão aí assistindo a aula e tirem uma fotinho, postem no Instagram, marquem o Acelere no Enem, marquem o meu Instagram, @willirineu. Eu quero saber como vocês estão acompanhando esta aula maravilhosa, ok? Vamos lá? Bom, e a gente começa aqui, não é, mencionando os casos proibitivos da crase. Will, casos proibitivos, como assim? Calma, querido. Casos proibitivos, casos em que vocês não vão utilizar a crase, ok? Então a gente já começa aqui com alguns tópicos importantes. Não há crase antes de verbo.
Will, calma, agora eu fiquei doido. Não há crase antes de verbo, como assim? Gente, verbo, aquela classe gramatical que pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Sim? Então, quando você tiver uma preposição, ok? Antes de um verbo, ok? No modo infinitivo, fique tranquilo porque você não vai colocar crase. Uma vez que crase é fusão entre preposição e artigo feminino, certo? E geralmente o artigo vai acompanhar o quê? E aí? Coloquem aí no chat, eu quero saber, o artigo vai acompanhar o quê, Will? E aí, vocês sabem? Estou curioso. Exatamente, o artigo vai acompanhar o substantivo. Verbo é substantivo? Não, ok? Então, a gente não vai utilizar a crase antes de verbo. Observe este exemplo. Ela começou a cantar, certo? Aqui nós temos o a, que é uma preposição, certo? E, na sequência, o verbo cantar, no modo infinitivo, hein? Certo? E aí, alguma dúvida, gente? Tranquilo? Ainda bem. Nós temos aqui outro ponto interessante. Não há crase diante de palavras repetidas. Vocês conhecem essas palavras? Dia a dia, frente a frente, lado a lado, passo a passo. Gente, quando essas palavras aparecerem no discurso, vocês não vão utilizar o acento grave, beleza? Uma dica interessante, após a reforma ortográfica, essas palavras também perderam o hífen, hein? Cuidado, se liguem nessa dica. Então, estudar faz parte do meu dia a dia. Eu tenho certeza de que estudar, né, é uma ação presente no cotidiano dos estudantes do Acelere no Enem. Não é verdade? Então, dia a dia, eu tenho palavras repetidas e, entre elas, nós temos aqui um A, certo? Que não vai apresentar o acento grave, beleza? Então, vamos continuar. Nós temos agora outra regra importante, minha gente, que está ligada a palavras masculinas. Vocês se lembram do conceito que eu apresentei no início da aula? A crase é a fusão entre um A classificado como preposição e um A classificado como artigo definido feminino. Muito bem, gente linda. Então, por que eu vou utilizar o acento grave antes de palavras masculinas? E aí, coloquem aí no chat. Por quê? Não há necessidade, não é verdade? Então, vocês não vão utilizar, beleza? Observe este exemplo. Contarei um segredo. Eita, quem não gosta de um segredo? Não é verdade? Eu adoro uma fofoca. E vocês? Então, contarei um segredo a Lucas. Certo? Eita, Lucas vai ficar sabendo de uma fofoca. Que coisa maravilhosa. Lucas, depois compartilha conosco. Então, nós temos aqui o seguinte. Lucas é um substantivo masculino. Certo? E eu vou utilizar a crase antes de palavra masculina. Coloquem aí no chat. Muito bem. Não, essa galera é show. Tenho certeza de que todo mundo vai gabaritar a competência 1 da redação do Enem, hein? Turma massa. Outro ponto interessante. Quando houver uma palavra feminina no plural e um A, né? Que é a preposição, no singular, não ocorrerá o fenômeno da crase. Ai, Will, agora complicou. Calma, vamos facilitar. Gente, o que isso significa? Quando aparecer um discurso em que a palavra feminina, ok, é acompanhada de um A no singular, certo? E esse termo feminino estiver no plural, não vou utilizar o acento grave, ok? Por quê? Porque nesse discurso haverá apenas a preposição e não o artigo feminino, ok? Vamos entender com cautela. Refiro-me a pessoas que gostam de estudar. São os alunos aí do Acelere no Enem. Observem, pessoas, essa palavra encontra-se no feminino, sim ou não? A gente não fala o pessoa, e sim a pessoa, correto? Está no plural, pessoas, sim? Mas antes nós temos um A. Gente, esse A está no plural? Coloquem aí, eu quero saber.
Tá no plural? Sim ou não? Não, muito bem. Então, quando isso acontecer, a gente não vai utilizar o acento grave. Fácil ou difícil? Muito fácil. Olha aí, a crase, né? É um assunto tão bacana, sendo que muita gente tem medo, mas os alunos que estão acompanhando esta aula, daqui a pouco, vão entender todas as regras. E, consequentemente, vão gabaritar a C1. Bom, dando sequência à nossa aula, agora nós vamos falar sobre esta regra. Não há crase antes de pronomes indefinidos. Ai, meu Deus. Will, tu chegaste com esses termos técnicos. Calma, criança. Calma, que eu vou facilitar a tua vida. Pronomes indefinidos, certo? Nós temos, por exemplo, todos, todas, certo? Alguns, algumas, ok? Essas palavrinhas, né, quando aparecerem no discurso, não serão acompanhadas do acento grave, ok? Observem este exemplo. Bom dia a todos, certo? Eu tenho aqui todos como um pronome indefinido e antes um A, ok? Esse A, como está acompanhando um pronome indefinido, não pode receber a crase, certo? Não há aqui o fenômeno da crase, ok? Fiquem atentos a isso. É muito importante, muita gente falha nessa regrinha, beleza? Alguma dúvida? Fácil ou difícil? Beleza, galerinha animada, muito bem. Outra regra importante, não há crase antes de pronomes pessoais. Eita, esses pronomes complicam a minha vida, Will. Calma, calma, criança. Eu quero facilitar a tua vida, não dificultar. Pronomes pessoais. Vamos lembrar que os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Correto? Esses pronomes, quando mencionados no discurso, não vão ser acompanhados por um A com um acento grave. Beleza? Isso não pode acontecer. Observe este exemplo. Contarei um segredo a ela. Fofoca de novo, hein? Contarei um segredo a ela. Ela, pronome pessoal, do caso reto. Ok? E nós temos aqui um A. Aí a gente pensa, poxa, ela, termo feminino. Eu vou colocar o acento grave aí. Aí vai pegar em bomba. Não pode, gente. Não pode. Porque esse ela é um pronome pessoal do caso reto. Ok? Então, fiquem atentos a essa dica. Beleza? Bom, vamos continuar. Não há crase antes de artigo indefinido. Quais são os artigos indefinidos da língua portuguesa, meus amores? Vamos lá. Nós temos uma, uns e umas. Só? Só. Fácil, muito fácil, concorda? Então nós temos aqui, a pobreza corresponde a uma problemática social. Claro, a pobreza consiste em um problema social, não é verdade? Então nós temos aqui, corresponde ao quê? Esse a é uma preposição. Aí você pensa novamente, um feminino. Ai, Will, que vontade de colocar o acento grave aí. Criança, não faça isso. Ok? Que você vai pegar em bomba. Certo? Aí nós temos aqui uma, que é um artigo indefinido. Então, a crase não vai aparecer. Beleza? Ok? Senão você vai olhar para o corretor e falar assim, lasquei-me, né? Não pode. Beleza? Cuidado. Outra regra interessante, não há crase antes da palavra você. Muita gente escreve, né? No Instagram, no Twitter, a crase antes da palavra você, que é um pronome de tratamento. Isso não pode acontecer também, hein? Observem aqui. Desejo tudo de bom a você. Verdade. Desejo aprovação a você. Ok? Você olhar assim o listão da universidade, seu nome. Passeio, Will. Isso vai acontecer, fique tranquilo. Então nós temos aqui, desejo tudo de bom a você. Eu desejo algo a alguém. Sim? Você, pronome de tratamento, beleza? Então, esse A aqui não vai receber o acento grave. Ok? Tudo bem? Tranquilo, gente?
Fácil ou difícil? Coloquem aí no chat, eu quero saber. Ok, muito fácil, né? Galerinha, está arrebentando. Bom, e nós temos aqui a crase antes de pronome demonstrativo, ok? E aí, gente, o que vai acontecer quando aparecer um pronome demonstrativo? Vocês sabem? Coloquem aí no chat, por favor. E aí? Bom, uma dica. Quando aparecer um pronome demonstrativo, normalmente a gente não vai utilizar o acento grave, com a exceção dos pronomes aquele, aquela, aqueles e aquelas, beleza? Observem estes exemplos. Refiro-me àquelas pessoas. Quem se refere a alguém, certo? Preposição tá no discurso, ok? Aí, para evitar aquela repetição do a gente faz o quê? Fusão. Vejam como este discurso ficaria estranho. Refiro-me a aquelas pessoas. Eu não gostei. E vocês gostaram? Horrível, né? Horrendo. Então, o que a gente faz? Fusão. A gente pega essa preposição e une ao a da palavra aquelas, ok? Gostaram da dica? Vão arrasar? Com certeza. Agora, observem este exemplo. Não fui a essa festa. Essa também é um pronome demonstrativo, ok? Vamos lembrar os pronomes demonstrativos? Esse, essa, isto, ok? Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, tudo bem? Dúvidas? Fácil ou difícil? Tranquilo, galerinha bacana. E aqui nós temos a crase diante da expressão a moda de. Isso aqui ficou famoso recentemente, não foi? A questão da Juliette, que cortou o cabelo. Aí todo mundo disse, ai, olha a Juliette Beissola, meu Deus, que baixaria. Coitada da Juliette. Juliette, eu tenho certeza de que você está assistindo aí a live do Acelere no Enem, para passar no Enem também. Um cheiro, ok? Representando aí o Nordeste. Tu arrasas. Mas vamos lá. A crase diante da expressão a moda de. Aí, Will, como assim a moda de? Calma, vamos facilitar. Nós temos aqui uma expressão adverbial, ok? Que vai representar um modo, beleza? Então, quando ela aparecer, mesmo que implicitamente, ok? A gente precisa utilizar o acento grave. Eu vou citar outro exemplo além deste para facilitar a vida de vocês. Se eu disser, Neymar fez um gol a Pelé. Poxa, Neymar fez um gol a Pelé. Vocês percebem que eu quero dizer que Neymar fez um gol à moda, né, do Pelé? Sim? Ok? Um gol igual ao do Pelé, certo? Então, antes de Pelé, eu preciso colocar o acento grave aí. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Fácil ou difícil? Observe este exemplo. Juliette cortou o cabelo à beisola. Meu Deus, vou receber um processo. Nada. Juliette cortou o cabelo à beisola. Ou seja, a moda, né, do cabelo de beisola. Olha aí, foto linda. Ok? Juliette, brincadeira. Amo-te. Ok? Tu és incrível. Vamos lá, continuando. E aqui nós temos uma regra bacana, fácil inclusive, crase diante de lugar. E agora? O que vai acontecer, Will? Calma, bora lá. Se você for a e voltar de, crase não terá. Agora, se você for a e voltar da, crase haverá. Will, eu não entendi nada. Eu sei, fica tranquilo que eu vou facilitar a tua vida. Tu vais entender agora. Gente, quando aparecer a crase diante de um lugar, a gente vai pensar nesta situação. Se este lugar estiver no feminino, a gente vai utilizar a crase. Agora, se ele for neutro ou masculino, a gente não vai utilizar, beleza? Observem este exemplo. Na próxima semana irei à Bahia. Gente, quem vai a algum lugar. Concordam? Então, irei à Bahia. Agora, pensem. Você vai à Bahia e você volta da Bahia. Muito bem, galerinha chop. Ok? Você volta da Bahia. Tudo bem? Apareceu o da aí. E o que é o da? Da nós temos a junção da preposição de com o artigo
feminino, a. Ok? Então a gente vai colocar o acento grave. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Agora, se eu disser na próxima semana irei a São Paulo, quem vai a algum lugar. Beleza? Mas você vai a São Paulo e volta de São Paulo. Sim ou não? Você volta da São Paulo? Não, você volta de São Paulo. Então, não há artigo definido feminino aí. Então, por que você vai utilizar a crase? Não pode, correto? E aí, dúvidas? Fácil ou difícil? Aí, galerinha, massa, muito bem. Então, nós temos aqui uma observação com relação às palavras casa e terra. Serei breve. Por quê? As palavras casa e terra não serão antepostas, né, por um acento grave quando não houver, certo? Não houver um termo para especificar esses vocábulos, ok? Por exemplo, chegamos cedo a casa. Não há nenhuma palavra responsável por especificar, né, de quem é a casa, né, a que casa você foi, tudo bem? Então, não há termo. Por isso, a gente não vai utilizar o acento grave no discurso. Beleza? Outro exemplo, os marinheiros desceram à terra. Não há nenhuma palavra especificando o termo terra. Concordam? Então, a gente não vai utilizar a crase. Agora, se houvesse um termo especificando a palavra casa, no primeiro exemplo, aí a gente poderia utilizar. Por exemplo, chegamos cedo à casa dos nossos avós, certo? Aí sim a gente poderia utilizar o acento grave, porque nós temos aí uma expressão, certo? Caracterizando o termo casa, sim? Os marinheiros desceram a terra dos piratas, a terra perdida, ok? Temos aí um termo também especificando a palavra terra. Então, você poderia, sim, tranquilamente utilizar o acento grave. Beleza? Fácil ou difícil? E aí, coloquem no chat, por favor. Tranquilo, não é verdade? Muito bem, turma top. Bom, chegamos aos casos facultativos. E aí, a primeira parte da aula foi tranquila? Coloquem aí no chat, por favor. Primeira parte foi tranquila? Muito. Eu disse. Vamos lá, casos facultativos, ou seja, os casos em que vocês podem escolher, né, quando utilizar a crase, beleza? Vamos lá. Primeiro caso nós temos aqui antes de pronomes possessivos femininos, ok? Por exemplo, minha, sua, ok? Nossa, beleza? Então, observem este caso. Fizeram referência à minha colega. Quem faz referência a alguém. Sim ou não? Preposição aparece no discurso. Então, nós temos aqui minha, que é um pronome possessivo feminino, beleza? Então, referência a quem? A minha colega. Eu posso ou não utilizar a crase desse discurso, ok? É facultativo, beleza? Observem, fizeram referência à minha colega. Então, aqui eu quis utilizar o acento grave, ok? E não está errado, beleza? Então, fica a seu critério, tranquilo? Bom, e nós temos aqui uma coisa interessante, ainda voltando a essa parte dos pontos facultativos, com relação a nomes próprios femininos, ok? Se houver no discurso um nome próprio feminino, também você pode escolher se vai ou não utilizar o acento grave, tudo bem? Exemplo, vamos lá. Contei uma fofoca, certo? A Juliette, ok? Juliette, beijo pra ti. Contei uma fofoca a Juliette. Juliette, nome próprio feminino, ok? Então, quem conta algo a alguém. Sim ou não? Preposição aparece. Juliette, nome próprio feminino, então eu posso ou não utilizar a crase, ok? É algo facultativo, tranquilo? Mas precisamos atentar-nos à ambiguidade, certo? O que é ambiguidade? A ambiguidade consiste no discurso com duplo sentido, ok?
Por exemplo, recentemente eu estava procurando uma lanchonete, né? Fim de semana, estava com fome, eu disse, poxa, eu vou comprar algo para comer. E apareceu uma página com este nome, O Cachorro do Daniel. Will, como assim? Calma, O Cachorro do Daniel. E pensei, poxa, calma, ele está falando do cachorro quente, ele está se chamando de cachorro, certo? Ou é um cachorro animal? Não sei, ambiguidade, beleza? Ok, o discurso, né, com mais de um sentido. Isso é preocupante, é um vício de linguagem, beleza? A gente precisa ter cuidado, é engraçado, mas a gente precisa ter cuidado com esse desvio gramatical, ok? Então observem aqui, a crase pode quebrar, certo, essa ambiguidade, por isso ela é tão importante. Vejam, novo meme, eu acho, né, que a pessoa queria colocar isso. Mas o cara que, ao ser ofendido, responde à altura. Gente, você vai responder a algo, certo? Então, cadê o acento grave aqui? Então, responder à altura, né? Poxa, você está respondendo, você está utilizando a altura, né? Você está falando aí sua altura, duplo sentido, ambiguidade, cuidado. Agora, este é interessante. Quando encontrou o cego, Jesus curou-lhe a vista, certo? Ou seja, o carinha chegou, disse, Jesus, eu não enxergo. Jesus foi lá e disse, veja, filho, né? Amém? Amém. Infelizmente, hoje em dia, certos pastores só curam a vista. Ou seja, para você receber a cura, você precisa o quê? Pagar. Então, o acento grave aqui mudou o sentido do discurso. Interessante, não é verdade? Muito bem. Bom, vamos praticar um pouquinho. E aí, tranquilo? Alguma dúvida? Coloquem aí no chat, eu quero dar uma olhadinha. E aí, já tiraram a fotinho? Postaram no Instagram? Marcaram o Acelere no Enem e o @WillIrineu? Não? Por quê? Corram, eu estou esperando. Beleza? E aí, vamos praticar? Eu trouxe uma questão simples para a gente revisar, né, as regras trabalhadas nesta aula. Nós temos o seguinte, o gerente dirigiu-se, sua sala, e pôs-se, falar, todas as pessoas convocadas. E aí, de acordo com as regras de crase, qual seria a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Tempo na tela, vamos lá. E aí, coloquem no chat, o que vocês acham? E aí, vamos lá. Simples essa questão. Tenho certeza de que todo mundo vai acertar. E aí? Vamos corrigir? Ok, vamos lá. Nós temos o gerente dirigiu-se ao quê? Né? Então, nós temos aqui o uso da preposição e uma palavra feminina, sala. A gente não fala o sala, e sim a sala, ok? Então, aqui é facultativo, né? Porque nós temos o possessivo, ok? Mas a gente vai marcar aí como acento grave, beleza? Então, esse A aqui vai receber o acento grave. Observação com relação à palavra acraseado. Isso não existe, gente. Tá errado, beleza? Cuidado, não falem, esse A é craseado. Isso não é legal, ok? Então, dirigiu-se à sua sala, com crase, ok? E pôs-se a falar. Gente, falar, verbo. A gente utiliza a crase antes de verbo. E aí, sim ou não? Coloquem no chat, por favor. Não, muito bem. Então, esse A aí não vai receber a crase. A gente já pode eliminar aqui as letras A, B, A e B, né? Cadê? Bora eliminar aqui a D também, certo? Eita, a gente fica entre as letras C e E. Vejamos. Falar a todas. Todas. Pronome indefinido. A crase antes de pronome indefinido? Sim ou não? E aí?
Não, muito bem. Então nós temos aqui o A com acento grave, A sem acento grave e A sem acento grave. Gabarito letra C, de casa, ok? Beleza? Alguma dúvida? Fácil ou difícil? Vamos a outra questão? E aí? Recorreu, tararã, irmã, e tararã, ela, se apegou como, tararã, uma tábua de salvação. Quem recorre, recorre a alguém. Sim ou não? Então aqui nós temos irmã, palavra feminina, ok? Acento grave, muito bem. Ela é o que, gente? É um pronome pessoal. A gente usa o acento grave antes de pronome pessoal. E aí, coloca aí no chat. Não, muito bem. Então aqui nós temos A com acento grave, A sem acento grave. Então a gente já pode eliminar as letras A, D, A e D, beleza? C também, ok? A, C e D. Vamos lá. E a ela se apegou como a uma tábua. Nós temos aqui a palavra uma. Nesse contexto, uma classifica-se como um artigo indefinido. A gente utiliza a crase antes de artigo indefinido? Sim ou não? Coloquem aí no chat. Não, muito bem. Então nós temos aqui, recorreu a alguém, irmã, ok? A gente vai utilizar a crase. E a ela se apegou, ela é um pronome pessoal, né? Então a gente não vai usar a crase. E nós temos aqui como a uma tábua de salvação. Então nós temos aí o a antes de um pronome indefinido, de um artigo indefinido, perdão. Então não haverá o acento grave. Nós temos a com acento grave, a sem acento grave e a sem acento grave, gabarito letra E. Fácil ou difícil? Easy, muito fácil, gente. Aí eu quero fazer uma pergunta. A outra questão, só para a gente encerrar. Sentou-se a máquina e pôs-se a escrever uma a uma as páginas do relatório. Gente, isso é fácil. A gente se senta, né? Isso é uma questão até de regência. Sentou-se a máquina, ok? Então nós temos aqui que a pessoa sentou ao lado, né, da máquina, sim ou não? Então aqui nós temos o acento grave, ok? É o mesmo que sentou-se à mesa, ok? Ao redor da mesa, beleza? E pôs-se a reescrever verbo. A gente usa a crase antes de verbo? Não. Então nós temos aqui A com acento grave, A sem acento grave. Então a gente já pode eliminar as letras A, C e B. Pô, gente, a gente já achou o gabarito. Fácil, ok? Uma a uma, palavras repetidas. A gente usa a crase entre palavras repetidas? Não, ok? Então gabarito letra D, ok? Gente, a outra questão, só para a gente fechar, refiro-me, né, às atitudes. Então, quem se refere a algo, correto? Então, nós temos aqui uma palavra feminina, atitudes, a gente não fala o atitude, ok? E sim, a atitude, sim? Então, a gente tem aqui o A com acento grave, beleza? A gente já elimina a letra B. Refiro-me às atitudes de adultos que, na verdade, levam as moças à rebeldia. Eu levo as moças a algum lugar. Rebeldia. Rebeldia é uma palavra masculina ou feminina? Coloquem aí no chat, eu quero saber. E aí? Feminina, ok? Então nós temos aqui o A com acento grave também, ok? E nós temos aqui, né, a rebeldia insensata e uma fuga insensata. Então nós temos aqui esse uma, ok? Que é um artigo indefinido, a gente não vai utilizar a crase. Então nós temos aqui A com acento grave, A com acento grave e A sem acento grave, beleza? Então o gabarito é justamente a letra C, ok? Dúvidas? Fácil ou difícil? Aí eu quero fazer esta pergunta. Após esta aula, você se identifica com qual meme?
E aí, Tula? Quem gosta de Tula, Luana? Eu adoro. E aí, primeiro ou segundo? Coloquem aí no chat, eu quero saber. Primeiro ou segundo? Tenho certeza de que vocês vão se identificar com o primeiro. Ok? Maravilha. Resta-me, portanto, agradecer, né, pela atenção. Desejo-lhes tudo de bom, ok? Arrebentem, resolvam exercícios, ok? Assistam a esta aula novamente, se necessário, ok? Façam um mapa mental, postem no Instagram, marquem o Acelere no Enem, né? O meu Instagram aqui, @willirineu, ok? Eu tenho certeza de que vocês vão arrasar. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!